ficar acordado. Daí o segundo você fala, não, agora eu vou dormir mesmo, agora tem que fazer. Mas, meu irmão, fica firme aí, fica comigo. Vou ter que ensinar o tá ligado. Alguns adolescentes já sabem como é que funciona o tá ligado. Se eu precisar, eu vou ter que usar aqui para que todos prestem atenção no que Deus tem para trabalhar no nosso coração essa noite. E uma das coisas que foram tratadas de manhã, inclusive, eu gostaria de abordar esse tema brevemente para que nós pudéssemos entender o que Deus tem na sua palavra para nós. Em primeiro lugar, foi trabalhado sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Um tema que presbiteriano coça na cadeira quando ele vai escutar sobre esse tema. Fala, não quero saber de batalha espiritual. Deus é bom, a gente é mais ou menos, o diabo é ruim, é só isso que eu preciso saber. Não preciso saber de mais nada. E é interessante como na nossa denominação, às vezes, uma certa parte de pessoas menospreza o papel de Satanás e o que ele faz na nossa vida e coloca como diabo se ele não influenciasse nada na nossa trajetória hoje. Outras raízes, infelizmente, acabam, talvez, em certa parte, por supervalorizar o trabalho de Satanás e o que ele faz. Trabalho é uma coisa boa, né? O que é a ação de Satanás na vida dos crentes, e acaba colocando como se nós tivéssemos a mínima responsabilidade sobre o que acontece na nossa caminhada com Deus. Tem uma charge bem famosa, a Raquel não aguenta mais eu falar dela, mas eu acho muito boa, que está um diabinho, vermelhinho, chifre, rabinho, camisa imagina, não vou falar nada. Está ali tranquilinho, sentado no banco, chorando. Quem sabe que time que eu torço sabe o que eu ia falar. Está ali chorando no banco. Então chega um homem para o diabinho e pergunta, por que você está chorando? Ele olha sinceramente para a cara daquele rapaz e fala, porque é tudo culpa minha. Eu não faço absolutamente nada demais, eu estou quieto na minha e tudo vira minha culpa. É fácil falar que tudo é culpa do capeta. Irmão, você já está passando de noite, tranquilo, na tua casa, você vai buscar um copo d'água na cozinha, você dá um chute com o mindinho na quina. O que você fala? Que alegria, que bênção. Você fala, Satanás, misericórdia. Eu tenho uma cadelinha que ela gosta muito de fazer um xixizinho no pano. E daí você vai de noite, meio grogue, você pisa naquele xixi gelado, é uma beleza. Que alegria. Você não fala glória a Deus. Isso é costume, virou jargão popular, nós colocarmos tudo aquilo que dá de errado na nossa vida como obra de Satanás na nossa vida. E isso, por mais certo que possa parecer, afinal, como eu disse no começo já, o diabo é ruim mesmo. O diabo é ruim, ele não é bom. Como nós falamos de manhã na série Lúcifer ali, eu não estava focado no seminário, eu não era crente, eu estava ali vivendo a vida mais ou menos, eu assisti a série inteira. Torci pelo capeta, irmão, misericórdia. Como é que isso é possível? E hoje em dia nós temos colocado isso, como se a responsabilidade humana ficasse em último lugar, porque nós temos o tempo todo, dentro do ego do nosso coração, focados em sempre colocar a culpa em alguém. Você que é casado aí, você assume suas responsabilidades, meu irmão? Eu namoro e eu não assumo as minhas quase nunca. É sempre, mas veja bem, mas não é bem assim, mas é que você, a gente não assume as nossas responsabilidades. A gente tem dificuldade de colocar no nosso coração aquilo que nós sabemos que nós fazemos e assumir esses erros. Hoje o maridão ou a esposa vai sair com a costela aqui, roxa, coitado. Irmãos, nós estamos aqui hoje para tratar de algo que muitas vezes passa despercebido na nossa vida cristã. As mentiras que enganam e que governam o nosso coração. Nem sempre o problema começa com comportamento. Nem sempre você vê naquela pessoa, alguma pessoa horrível, extremamente ruim. Não, ela não é desse jeito. Mas ela toma decisões no dia a dia que vão influenciando cada vez mais e mais o coração dela, que acaba que o afastamento com Deus vira a resposta dessas ações. Ela é uma pessoa boa, mas por que ela faz tantas coisas erradas? Porque chega um ponto na nossa vida, quando essa falta de responsabilidade chega num limite, que a partir desse momento, não importa mais o que eu faço de certo ou errado, eu nem sei mais o que é certo ou errado, porque eu, no final das contas, sou maior do que tudo isso. Todo mundo erra, menos eu. Todo mundo é bom, aliás, todo mundo é ruim, menos eu.
Todo mundo faz tudo errado, mas eu sei as coisas certas. Meu irmão, você que gosta de futebol, todo cara assim acha que você seria o volante da seleção brasileira. Mas se me coloca ali, impossível errar um passe desse. A gente sempre acha que nós temos a resposta para tudo na nossa vida. Eu estou no seminário, meu irmão. Tem pastor que me dá aula há 35 anos, o cara tem no ministério. E ele prega e fala, não, mas eu não faria essa ilustração, hein? Não gostei. A gente sempre acha que a gente é melhor que as outras pessoas. A gente sempre tem no nosso coração que nós temos mais a oferecer do que as outras pessoas. E é interessante como o inimigo trabalha nestas questões, porque eu não estou isentando a responsabilidade e a ação que Satanás tem sim nas nossas decisões ruins. Afinal, ele estava desde o começo desse pecado. O primeiro pecado foi dele. O segundo pecado, ele esteve a gente naquela situação. Mas e nós? Nós. O diabo é onipresente, meu irmão? Sim ou não? Satanás é onipresente? A gente tem a brincar no seminário, pastor. Não sei o que você vai achar disso. Eu falo, o que Satanás está preocupado comigo? Ele está lá com o Hernandes. Está no cangote do Hernandes lá. A gente não assume as nossas responsabilidades. A gente sempre quer colocar a culpa em outrem. E Jesus fala para nós que o diabo é o pai da mentira, e isso é verdade 100%. O diabo é a raiz de todos os males, o diabo é o pai daquilo que nos afasta de Deus. Mas Jesus também declara que a verdade é quem nos liberta. Isso significa, meu irmão, que se você vive uma vida afastado de Deus, se essa noite eu creio de todo o meu coração, você tem coisas a acertar na tua caminhada com Deus, você tem transformações que o Espírito Santo quer fazer no teu coração, você precisa estar preparado porque Ele tem para você essa noite. Você está preparado porque Deus quer fazer na tua vida? Sim ou não? Eu ouvi um grito na gincana. Você está preparado porque Deus tem para trabalhar essa noite no teu coração? Você está preparado, meu irmão? Então a batalha está acontecendo agora. Se você declarou isso com esse sim, você precisa entender que a partir de agora, as responsabilidades são suas. O presbiteriano não acredita em livre-arbítrio. Quer dizer que você, então, não pode escolher errar ou não errar. Isso não existe. Você sempre vai tender para o pecado, mas se o Espírito Santo mora em você, você tem que entender que sim, você tem responsabilidade. Ter ou não livre-arbítrio não te exime de qualquer responsabilidade sobre os pecados que você comete. Como pastor de jovens e adolescentes há alguns anos já, eu já escutei várias vezes que eu não me aguentei. Ah, mas ela era tão linda. Ah, mas eu não consegui. Ah, mas ele foi lá e me ofereceu e eu fiz. Meu irmão, isso é mentira colocada no nosso próprio coração. Deus te dá todas as armas, e como o Maicon e a Renata falaram pela manhã, Deus te dá uma armadura para que você vença essas ofensivas do inimigo. Deus te dá todo o aparato que você precisa, e principalmente com o Espírito vivendo dentro do teu coração, para que você consiga ir além do que você faz na tua vida. Então, que você possa entender que a liberdade ela não começa quando nós mudamos o nosso comportamento. A liberdade ela não começa aí. Esse é o primeiro passo só de uma caminhada, porque a liberdade começa quando nós confrontamos o engano que nós temos no nosso coração. Você erra, meu irmão? Sim ou não? Eu erro muito, muito. Eu erro com a minha namorada, eu erro com meus pais, eu erro com a minha família, eu erro no meu seminário, eu erro com todo mundo. E eu vou errar com você, meu irmão. Maldito homem que confia no homem. Mas que todos os dias nós possamos entender que isso não exime do que nós somos, mas que esse engano possa sair do nosso coração e nós possamos assumir quem nós somos diante de Deus, pecadores, e passar por isso para sermos iguais a Jesus. Hoje eu gostaria de trabalhar, irmãos, 3 áreas onde muitos cristãos permanecem presos: mentira, rebeldia e orgulho. E o propósito que eu tenho para essa noite não é apenas que nós possamos ouvir sobre isso, mas permitir que Deus revele para nós onde que nós temos feito acordos com o erro. Porque toda vez que uma mentira ela é exposta, a graça no teu coração ela tem espaço para agir e você ser completamente transformado. Toda vez que essa verdade é assumida, você finalmente começa a ser restaurado. Por isso que é conversão.
Você estava aqui e agora você foi totalmente para o outro lado. Deixe a graça de Deus agir no teu coração. Vamos para o primeiro texto? João, capítulo 8, versículo 32. Algum irmão pode trazer uma água para mim, na minha conta, por favor? João capítulo 8, versículo 32. A palavra diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, que nesse momento nós possamos, unidos como igreja, Pai, como Teu corpo, estar aqui preparados para a ação que Teu Espírito precisa fazer em nós, Pai. Nós temos andado afastado do Senhor, nós temos ficado longe da Tua presença, Pai, e eu preciso nesse momento que o Senhor possa fazer morada em nós, Pai, que o Senhor possa fazer uma reviravolta no nosso coração e nós entendermos quem nós somos diante do Senhor, Pai. Permanece conosco nesse tempo de palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a batalha espiritual começa aonde? Se eu te fizesse essa pergunta, onde que você acha que... Obrigado, Deus abençoe. Onde que você acha que a batalha espiritual acontece? Eu sou seminarista e se você quer conversar comigo sobre se eu vi um chucaveiro alguma vez, eu nunca vi. Eu nunca vi porta batendo, eu nunca vi copo voando, eu nunca vi pescoço virando 360, eu nunca vi jato de vômito, eu nunca vi nada disso. Eu não tenho nenhuma experiência para te contar essa noite para falar que, o capeta é real porque eu vi isso. Eu nunca, e daí o lustre cai, eu nunca vi nada acontecendo. Nada. E sabe o quanto isso impacta na minha crença em Deus? Zero. Para mim não faz nem a menor diferença eu ver alguma ação do sobrenatural. Na verdade eu já vi várias ações do sobrenatural, porque a Raquel sabe que sempre tem batismo infantil na igreja, eu choro. Toda vez. Porque eu vejo a ação de Deus na vida daqueles pais ali na frente. Quando eu vejo conversões acontecendo, quando eu vejo mudanças de postura acontecendo, para mim é muito mais sobrenatural do que qualquer copo caindo. Se você já teve uma experiência e quiser conversar comigo depois, eu adoro escutar. Mas nesse momento eu tenho para passar para você que eu nunca vi nada. Porque batalha espiritual não é isso. Você viu um copo caindo e fala misericórdia e senta e fala Pai nosso que estás no céu. Não é crente, não sabe orar e começa ali essa ação. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual é o que você passa todos os dias na sua mente, quando você sofre uma tentação, muitas vezes o teu próprio coração, e você vai cair ou não. A batalha espiritual, o teu campo de batalha está aí, dentro da sua cabeça. Porque antes de existir queda visível, a queda no coração já aconteceu. Quando Moisés sobe ao monte e devolve, depois ele desce com os 10 mandamentos, ele vai passar para aquelas pessoas, é interessante que ele explica como os 10 mandamentos funcionam. Mas o povo se perde, porque ele acha que aquilo é só ato prático. Mas e quando Jesus, no Sermão do Monte, ele vai lá e resume esses 10 mandamentos em apenas 2? Ele reexplica o que Moisés já tinha passado para aquelas pessoas e que ato prático não tem nada a ver com o pecado. Se você caiu no ato prático, meu irmão, você já caiu na tua cabeça muito tempo antes. A batalha espiritual é exatamente isso. Antes de existir algum comportamento errado teu, já existiu uma verdade distorcida dentro do teu próprio coração. Onde que começa o adultério? O adultério começa no teu coração. Você já adulterou se você viu de uma maneira errada. A criança, um erro básico, quando ela vai enfiar o dedo na tomada, na cabeça dela ali, ela já enfiou. Ali para enfiar o dedinho é 1 segundo, mas ela já tinha pensado e arquitetado tudo o que ela ia fazer. Um roubo acontece só quando um ladrão vai lá e pega alguma coisa? Não, é quando tudo que ele pensa antes daquela ação ser concluída. E é exatamente isso que a palavra mostra para nós, porque é assim que foi no Éden.
A serpente, ela não começou oferecendo o fruto para Adão e Eva. Ela começou questionando a palavra de Deus e o que Deus tinha apresentado para Adão e Eva. E a estratégia de Satanás e a estratégia do pecado que faz morada em nós é exatamente a mesma. Ele vai achando brechas no teu coração, ele vai apresentando coisas que você sabe que você tem fraquezas, e a partir daquele ponto, se você for cedendo a esses pequenos gatilhos, no final das contas, meu irmão, você já está afundado até o pescoço e você não se percebeu ainda. Porque toda queda começa com uma ação verdadeira de Deus, com a palavra verdadeira, com uma ação que teus pais podem fazer com você, que teu chefe pode fazer para você, que o teu pastor, que o próprio Deus faz na tua vida, e você questiona. Eu nunca fiz um aconselhamento simples. Pastor Neto, 30 anos de ministério? Algum aconselhamento simples? Não existe aconselhamento simples, meu irmão. Porque no aconselhamento você vai querendo escutar o que você quer ouvir. E eu nunca falei o que a pessoa queria ouvir. O nosso coração já vai preparado para questionar as verdades que naquele momento é Deus falando para te apresentar, meu irmão. Como você tem tido nesses momentos sozinho? Como o pecado tem influenciado no teu coração? E eu estou aqui há 2 semanas nessa igreja. Pastor Neto não contou nada da tua vida para mim, meu irmão. Fica tranquilo, eu não sei pecado nenhum teu. Se eu falar alguma coisa aqui que vai cair como uma luva para a tua vida, o Espírito Santo, o nome. Não tem nada a ver com fofoca. O que é aquilo que tem trabalhado no teu coração e tem te afastado de Deus, meu irmão? Porque a mentira, ela não aparece dizendo para nós que ela é uma mentira. Alguma vez você teve essa sensação? A mentira, ela vem para nós como uma justificativa, ela vem como uma explicação, ela vem como uma autoproteção, ela vem quando a pessoa começa a pensar, não, isso não é tão grave assim. Não, eu não tenho saída, e por isso que eu tenho que praticar isso, porque eu não tenho outra escolha. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim, não tenho o que fazer. É sempre essa distorção daquilo que Deus espera de nós. E você vê como isso é falho no nosso coração, que até na nossa própria Constituição é assim. Tem algum advogado aqui? Alguém formado em direito? Você ser réu e mentir é crime? Não é crime. Nem no tribunal, se você for réu e mentir, porque eu não preciso produzir prova contra mim mesmo. Então não é crime. Então mentir para o brasileiro normal é uma coisa tranquila. Eu não estou cometendo um crime mentindo. Como que vai ser pecado? Até para o nosso próprio país assim está tranquilo. Você vê como isso vai acabando com tudo que nós temos, porque o próprio mundo coloca para nós que esses pecados são aceitáveis. E quando esses pensamentos deixam de ser confrontados, porque até no nosso próprio dia a dia eles são tratados como comuns, eles se transformam em crenças. E quando essas crenças moldam as nossas decisões. Você que é cristão, amém? Você ser cristão molda como você vive no teu dia a dia, certo? Exatamente. Então, se você começar a colocar práticas erradas nas tuas atitudes diárias, e isso começarem a se tornar normais para você, o dia a dia teu agora não vai ter problema nenhum viver dessa maneira. Você começar a trabalhar todas essas pontos que o pecado deixa para você como normalidade, acaba te afastando de Deus mais e mais todos os dias. Paulo, em 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5, ele fala sobre construir fortalezas e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fortaleza que Paulo fala para nós naquele versículo, não é algo místico apenas, como uma coisa lúdica que Paulo está apresentando ali, mas ela é um padrão mental que Paulo quer que aqueles homens e mulheres tenham, porque se você já leu Coríntios, meu irmão, você sabe que ali estava tudo errado, ali estava tudo complicado. Mas Paulo dá um pensamento para aquelas pessoas, para que elas entendam que a verdade de Deus precisa estar impregnada na cabeça delas, para que elas não deixem que o mundo adultere aquilo que elas sabem que elas precisam fazer. É quando uma ideia agora passa a não se tornar mais forte que a palavra de Deus, porque minha mente está fortificada, minha mente sabe o que precisa fazer, e não importa o que o mundo fale mais para mim. Não importa que o mundo distorça a minha identidade, falando que você é definido pelo seu erro, meu irmão.
Não importa que você tenha o seu pecado minimizado, falando que não é tão sério assim o que você está cometendo. Não importa que isso enfraqueça a tua convicção, e você, jovem, passa muito por isso, falando que todo mundo faz, então como é que pode ser errado? Não importa, meu irmão, que gere isolamento para você e fale que ninguém precisa saber e ninguém mais te conhece, porque você é uma pessoa aqui, você é uma pessoa na tua família, mas e no teu íntimo? Você é completamente diferente. A mentira, ela prospera no segredo. A mentira, ela só é forte quando você acha que ninguém sabe dela, mas tente jogar luz alguma vez em uma mentira. A verdade floresce na luz, meu irmão. Quando você é confrontado, quando as tuas práticas são postas à prova, ou quando alguém vê. Perguntei para o pastor Neto uma vez que eu escutei uma história da minha irmã, que foi adolescente, pastoreada pelo pastor Neto, que o pastor Neto pegava o carro e ia passando porta em porta de colégio, ver o que os adolescentes estavam fazendo. Eu perguntei, pastor, é verdade isso? Ele falou, peguei, estava fazendo coisa errada, passei com o carro, assim que Deus me colocou naquela rua. Aconteceu. Deus te põe à prova. Quando você acha que você está escondido, quando você acha que ninguém está vendo nada, Deus usa instrumentos para que você seja confrontado. E isso tem uma palavra, amor, para que nós finalmente caminhemos com Ele. Porque quando a mentira ela é alimentada, ela cria um acordo interior com o nosso coração, e a pessoa começa a viver baseada naquela distorção, quando ela já assistiu aquele filme Matrix, como se ela estivesse exatamente ali. Tem uma cena do Matrix que eu gosto muito, que quando eles vão trair lá o Neo e o Morfeu, eu esqueci o nome do personagem, mas ele vai se entregar aqueles personagens ali para o vilão do filme, e ele fala, meu irmão, me dê qualquer coisa, porque é ignorante, me dê dinheiro, me dê coisa, deixa eu viver na Matrix aí mesmo, fora da realidade, porque a ignorância é uma bênção. A ignorância faz a gente viver, não quero saber de Bíblia, não quero saber o que é pecado, não quero saber o que é bênção, não quero saber o que é Deus, não quero saber o que é demônio, porque daí eu posso viver a vida exatamente como eu quero. É dessa maneira que você quer viver, meu irmão? Jesus, ele disse para nós que a verdade liberta, mas a verdade só liberta quando ela é assumida. Quando eu reconheço que acreditei em algo errado, quando eu escolho alinhar minha mente com o que Deus diz, eu começo a romper essa fortaleza. Eu começo a viver para Deus. Porque a verdade ela não é apenas uma informação correta que é passada para nós, mas ela é um alinhamento com o que Deus declara. Reformadores falam que toda verdade é de Deus, independente se ela foi dita até pelo próprio diabo. Toda verdade é de Deus. Toda verdade vem de Deus. Então a pergunta que precisa ser feita para nós, com honestidade, eu queria que você se voltasse para o teu coração agora. Qual que é a mentira que você tem permitido governar a tua mente hoje? Sobre quem que você é? Sobre o teu pecado? Sobre Deus? Sobre a tua possibilidade de mudança? O que tem deixado transformar a tua mente hoje? É o Espírito Santo ou é as mentiras que o mundo coloca na tua vida? Porque toda transformação começa quando a mentira perde o direito de permanecer na tua vida. E o que o Espírito Santo quer essa noite, meu irmão, é expulsar a mentira da tua vida. Se toda queda começa com uma mentira aceita, a gente precisa dar um passo, então, além e fazer uma pergunta muito mais profunda. Porque se você entendeu o que é mentira, por que nós insistimos tanto em sustentar a mentira quando a verdade já foi revelada? Qual que é a verdade de Deus, meu irmão? É um livro, uma dica. Qual que é a verdade de Deus? A Bíblia é a verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus. A pessoa ouve a palavra, a pessoa sabe o que Deus diz, a pessoa percebe o confronto, mas ainda assim ela escolhe adaptar, ela escolhe negociar, ela escolhe ajustar. Eu aconselhei um jovem uma vez, que eu não posso falar o nome, que vocês conhecem. E eu fui falando com ele, perguntei como é que tá, tudo, ele foi me falando do relacionamento dele. Ah, não, eu estou fazendo isso de errado, mas eu sei que a Bíblia diz isso, 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 isso. E eu quieto, não falei nada. O que mais? Ah, eu estou fazendo isso, mas eu sei que a Bíblia diz isso, isso, isso e isso. E ele foi falando os pecados e respondendo com um versículo bíblico. Eu falei, o aconselhamento mais fácil da minha vida. Se
você sabe de tudo, por que você não vive? A maior tristeza de conhecer pessoas cristãs é que elas sabem o que é certo e errado, têm o pleno discernimento do que Deus quer para elas e o que elas praticam. E por que nós não vivemos? Existe um ponto, sequência disso, porque a mentira distorce, e daí vem a rebeldia que resiste. É sobre isso que eu gostaria de falar nesse momento. A rebeldia contra a submissão. Em segundo lugar, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 a 23. Primeira Samuel 15, do 22 ao 23. Primeira Samuel 15, 22 ao 23. Opa, não diz assim não. Tem que ver aqui. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carniceiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria de cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esse versículo é muito interessante, porque ele responde uma coisa muito importante que nós temos do Antigo Testamento e nós não temos mais hoje. Como eram perdoados os pecados no Antigo Testamento? Sacrifício. Hoje em dia nós não temos mais sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi feito na cruz do Calvário. Mas é interessante que esse texto, ele responde uma dúvida que nós temos. Luísa Mel, mas por que tem que sacrificar o bichinho, tadinho do bezerrinho? Deus nunca quis isso. Deus nunca quis matar os bichinhos. Essa nunca foi a vontade de Deus. Deus sempre pediu obediência. O que Deus pediu para Adão e Eva foi obediência. O que Deus pediu para todos os profetas, o que Deus pediu para todos os reis de Israel, o que Deus pediu para todas as pessoas que estavam ali em primeiro plano nos atos do Senhor, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros homens e mulheres, obediência. Eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu sempre pedi obediência, mas você, homem, sempre insistiu em ir contra a minha palavra. Mas você sempre insistiu em ir contra aquilo que você sabe que é certo. E você precisa de outra coisa para pôr no lugar. Antes era um bezerrinho, depois foi Jesus que precisou morrer por nós, por conta da nossa rebeldia. Rebeldia, biblicamente, ela não é apenas uma atitude explosiva de desrespeito. Os pais gostam de falar isso, está sendo rebelde. Porque a Bíblia explodiu. Minha irmã uma vez ficou brava com meu pai, bateu a porta do guarda-roupa e estourou. Está sendo rebelde. Rebelde. Esse é um ato de rebeldia, mas rebeldia não é só esse ato visível. Porque rebeldia é resistir ao governo de Deus ou de qualquer outra pessoa. É quando a vontade do Senhor, meu irmão, ela é conhecida, mas ela não é obedecida plenamente. O que nós acabamos de falar agora. Eu entendo o que é mentira, eu entendo o que Deus quer para mim, eu entendo o que eu preciso fazer, mas eu não vou viver isso. Eu não tenho o menor interesse de viver uma vida assim. E esse texto, ele está contando a história de Saul. Deus, ele deu uma ordem clara para Saul. Ele mandou Saul fazer uma coisa muito clara, não vou dar spoiler, leia esse texto, é muito bom, eu ia contar o que fez, mas leia esse texto, ele é muito importante para a tua vida. Quando você tiver um tempinho aí, leia 1 Samuel 15 inteiro. E é quando a vontade do Senhor, meu irmão, segundo Saul, quando ele entendia o que ele precisava fazer, ele obedece em parte. Então ele faz, de certa forma, o que Deus está mandando. Sabe quando você, pai, vai sair de casa e você olha para o teu filho, estenda as roupas no varal e lave a louça. Chega em casa, ele só lavou a louça, porque era mais fácil que estender toda a roupa do varal de casa. Fala, não, mas eu fiz pelo menos isso. Obedece em parte, para ficar menos ruim. Fala, não, pai, você não pode brigar comigo, é porque eu fiz em certa parte o que aconteceu ali. Com Saul estava acontecendo exatamente a mesma coisa. Deus havia mandado destruir, depois justificou a sua escolha com argumentos espirituais. Mas Deus, eu guardei para você. Deus, eu só não fiz aquilo que você tinha me ordenado fazer, eu fiz mais ou menos, porque era para você, Deus, eu pensei em você. Amém. Olha que pensamento bonito.
Foi para Deus, então não tem problema. Então não tem problema nenhum. E Deus justifica a sua escolha com um argumento, Saul justifica ali. Eu tenho um amigo no seminário que ele trabalhava com caixa eletrônico. Então, lembra uma época, uns anos para trás, que estava explodindo muito caixa eletrônica, era sempre, e ele trabalhava ali com a restituição desses caixas. Então, às vezes ele chegava, tinha um monte de nota picada, mas ele contou uma vez para mim que, na hora que ele puxou uma pedra, tinha maço de nota de 100. Maço, ele não era crente, mas maços e maços. No mínimo uns 10 mil reais ali. Ele olhou para o amigo dele, e falou, cara, é só dar dízimo. Não é possível. Não é possível. Porque daí não tem problema roubar, porque daí eu vou dar para Deus uma parte. Cara, eu nem era crente e não acreditei num absurdo do que aquele cara estava falando. Justificativas que vêm buscando a aceitação que nós queremos para fazer alguma coisa errada, com a resposta, é para Deus, ou é por um bem maior, então não tem problema. Mas veio uma palavra forte de Samuel depois das atitudes de Saul, justificando que era por um bem maior aquilo que ele estava fazendo. A rebelião é como pecado de feitiçaria. Essa comparação que Samuel faz ali, ela é muito séria, porque ela mostra que a rebeldia, ela não é uma coisa pequenininha. A rebeldia é um pecado gigantesco, porque ela é a tentativa de assumir o controle que pertence a Deus e só a Ele. Existe um pensamento teológico, uma vertente teológica, aliás, uma certeza teológica, que é a graça comum. Eu estava conversando com a Ellen e com o Diogo sobre isso. Que o que é graça comum? É que o mundo é ruim, né, meus irmãos? Ou é bom o mundo? O mundo é ruim. Viver no mundo, em certa parte, em algumas ocasiões, é bom. Mas o mundo, em geral, o mundo jaz no maligno. Então ele está ali, o mundo é ruim. Mas existe um tema chamado graça comum. A graça comum, explicando de maneira mais simples possível, é Deus só pisandinho no freio. Para o mundo não ser tão ruim quanto ele já é. A Raquel gosta muito de ver esses programas de policial, assim, Balanço Geral, Operação de Risco, esses programas sensacionalistas. Eu não gosto muito, porque eu só vejo desgraça. E só vejo desgraça, só coisa ruim, é marido matando mulher, é pai batendo em filho, é filho fazendo não sei o quê, vendendo droga, daí vai o pai dar um tabefe nele na frente da polícia, daí a polícia dá um tabefe no pai, ele fala, misericórdia, o que é isso? O que é isso? O mundo é ruim. Mas ainda assim, Deus, pela sua maravilhosa graça, e somente por isso, Ele pisa no freio. E quando nós somos rebeldes, meus irmãos, o que é a nossa maior vontade é Deus, tira o pé do freio, eu vou controlar. Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é melhor para mim nesse momento ou não. E Deus está ali, não, dá uma segurada. Não faça isso. Calma, vá pela minha. Eu fiz os céus e a terra, eu fiz o universo. Eu acho que eu sei o que é melhor. Fala, não, eu que sei. Eu que tomo as decisões. Um pensamento meio de Jonas. E o que acontece nesse momento da rebeldia é que, você observando dessa maneira, você vê que é totalmente diferente de alguma coisa pequena. Rebeldia é quando eu conheço a vontade de Deus, mas eu escolho preservar a minha. Essa comparação ela é totalmente séria, porque se você perceber como a rebeldia se manifesta na tua vida, a rebeldia se manifesta, irmãos, com obediência seletiva. Você conhece pessoas assim? Eu já fui muito assim. Justificativas constantes, resistência à correção, incapacidade de admitir erro. Nem sempre a rebeldia é barulhenta, porque ela está dentro do nosso coração. A raiz da rebeldia sempre é a autossuficiência. É confiar mais no próprio entendimento do que na palavra. Provérbios 3, versículo 5, ele nos chama a confiar no Senhor e não nos apoiar na nossa própria lógica, porque a nossa lógica é falha, mas o coração humano sempre prefere autonomia. Satanás, a lenda da queda de Satanás foi exatamente assim. Satanás era um anjo, revestido da mais pura luz, e o Maicon trouxe os textos agora de manhã também, e tinha pedras preciosas no seu manto, e ele era estrela da manhã, príncipe da paz, e todas essas referências que é dadas ali a Satanás nesse momento. Mas houve Satanás ser igual a Deus, ou até ser maior do que Deus, e nisso foi achado o que nele? Ego. O ego dele cresceu demais, e nesse momento então ele caiu.
Deus o expulsa então do céu e ele cai na terra. E daí, se você observar a narrativa de Gênesis, onde que Satanás tenta Adão e Eva? No ego. Satanás tenta Adão e Eva exatamente aonde ele caiu. Como que você vai ser igual a Deus? Deus não quer que você coma porque você não será igual a Ele. E o ser humano pensa assim até hoje. Você conhece a palavra, você sabe as ordenanças dele, você sabe o que Deus quer para a tua vida, porque se você num dia de carnaval, num feriado de carnaval, que para brasileiro, né, o ano só começa depois do carnaval, por quê? Porque a folia, a farra e tudo que é de mal na vida. Se você escolheu não estar naqueles lugares, para estar aqui, meu irmão, eu sei que você conhece a vontade de Deus para a tua vida. E você tem caído no ego? Você ainda acha que você toma decisões melhores do que o Senhor que fez todas as coisas? O pensamento, meu irmão, tem que ser assim. O Senhor do universo quer tomar as decisões por você. O Deus que sabe de todas as coisas quer governar a tua vida e quer que você ande do lado dele. Como que você responde a esse chamado? Com ego? Com rebeldia? Ou com submissão? Porque se a mentira, meus irmãos, ela constrói fortalezas, e a rebeldia, ela mantém essas fortalezas dentro do nosso coração de pé, nós precisamos perguntar qual que é a raiz de tudo isso. Porque se eu insisto em sustentar a mentira, por que eu resisto à verdade? Por que eu tenho dificuldade de me submeter? Porque existe alguma coisa em mim muito mais profunda do que todas as coisas. A mentira, ela é estratégia. A rebeldia é a reação que nós colocamos quando isso nos confronta. E o orgulho é a raiz de tudo isso. Porque enquanto o orgulho não for tratado no nosso coração, os outros dois, que são a mentira e a rebeldia, sempre vão voltar diariamente. E em terceiro e último lugar, o orgulho contra a humildade. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6 diz assim: antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho é a disposição interior de você colocar o eu no centro. Você sempre quer colocar o eu, estou falando você, nós sempre queremos colocar o eu no centro. Nós sempre pensamos no melhor que será para nós. Independente das coisas que aconteçam, eu já conheci pessoas extremamente humildes, de pensar muito mais na razão das outras pessoas. Não, eu não quero saber o que vai ficar bom para mim, meu irmão, o que eu posso fazer por você? Mas quantas pessoas você conhece que são assim? Espírito de diácono, uma bênção. Diácono não é assim, todos. Meu irmão, você é diácono aqui, eu creio de todo o meu coração que você é assim. Para um diácono eleito no Novo Testamento, a razão dele é exatamente essa: pensar nos outros. Pessoas que são colocadas, que dão a vida ali em prol da causa, pensando nas outras pessoas. Mas o que o orgulho faz com nós não é apenas arrogância visível. Você conhece uma pessoa arrogante, meu irmão? Conhece? Eu conheço muitas. Extremamente arrogante, extremamente nariz em pé, nunca vi se rebaixar para nada, no seminário. Então, se você conhece no teu trabalho, não é a pior pessoa do mundo. Pessoas arrogantes existem, mas o ego, ali o que é colocado para nós sobre o orgulho, ele não é apenas uma reação visível do que acontece, ele não é apenas soberba pública. Muitas vezes o orgulho é silencioso, e dentro da igreja, logicamente existem pessoas orgulhosas visivelmente, mas dentro da igreja o mais comum são pessoas orgulhosas no seu interior. Pessoas incapazes de admitir qualquer erro, pessoas resistentes em pedir ajuda, pessoas que elas têm dificuldade de reconhecer fraqueza, e elas olham para os outros achando que na vida delas está tudo 100%, e achando-se melhores de qualquer pessoa que está do teu lado, sem dar suporte de maneira
nenhuma. A caminhada cristã dentro da igreja, que é uma comunidade onde a gente tem a exposição lá sobre o corpo, onde cada um tem sua função, um é braço, outro é perna, outro é qualquer outro órgão ali, mas o entendimento é que todas precisam estar juntas para que o corpo funcione bem. Se você olhar para o cristianismo como um todo, o cristianismo evangélico, nós andamos como um corpo bem feito? Está meio manco, né? Está faltando ali um pedaço. Está faltando vários pedaços. Nós temos identificado todos os dias, e eu vejo muitas vezes, tem uma página, crente, não sigo, o nome é Fuxico Gospel. Beleza, né? Sabe de tudo. Ótimo, ótimo. Eu estava tendo descende, eu fui ver lá o que estavam falando. E é excelente as coisas que aparecem. É pastor deu declaração no púlpito. E daí você abre os comentários, só crente detonando, um atrás do outro. Pastor Hernandes Dias Lopes foi pregar numa igreja pentecostal. Só os reformados, misericórdia, isso não é possível. Pastor Eliseu Rodrigues foi pregar numa igreja reformada, mas é um absurdo isso que está acontecendo na nossa caminhada. Misericórdia. Pessoas que não sabem mais andar em comunidade, deixaram o cristianismo completamente de lado, somente levantando bandeiras de orgulho próprio. Eu sou reformado, presbiteriano. Tira os batistas reformados do bolo, sou presbiteriano. Eu batizo criança, eu sou diferente já, não é a mesma coisa. Quantas vezes você já ouviu declarações assim, eu tenho orgulho de ser presbiteriano, meu irmão, não estou falando isso. Pastor Elias Dantas, que teve ano passado na conferência, lá no templo, ele colocou que, eu fiz uma pergunta para ele uma vez, que, pastor, como é que você consegue caminhar por tantas denominações? Como que você consegue estar presente em tantos pontos? Eu olhando com a minha cabeça preconceituosa. Falou, Renan, foque no que nos une. Foque no que mantém unidos. Nós temos diferenças, nós temos dificuldades, mas o que nos une é Cristo, que é maior do que todas estas diferenças. O que é colocado para nós, o que nós ouvimos de manhã, é que o inimigo tenta essas artimanhas, exatamente tentando no orgulho que nós deveríamos ter, muitas vezes, de própria denominação, e nós esquecemos de Cristo, o deixando de lado isso em coisas que são importantes, meu irmão. Então imagine em coisas que não são da nossa vida, imagine em coisas que atentam contra a nossa família, imagine coisas que atentam contra o nosso emprego, que são sim superficiais perante aquilo que Jesus fez por nós e deveria nos manter unidos. O ego dentro da igreja, o orgulho dentro da igreja é uma das maiores ferramentas do diabo para acabar com a obra de Cristo e destruir comunidades. Jesus é esquecido quando existe orgulho dentro do coração da igreja. Jesus é esquecido e o Espírito Santo é deixado completamente de lado, quando eu e você olhamos para o nosso próprio coração e fala, eu sei o que é melhor para mim. Como que você tem andado hoje? Sabe como que o orgulho se manifesta no nosso coração? Quando a gente tem dificuldade de reconhecer o nosso pecado, mesmo se a gente sabendo que aquilo é pecado. Quando a gente dá justificativas constantes para estar cometendo aquilo, para não ler a Bíblia, para não orar, para não fazer coisas do nosso dia a dia que são importantes para Deus, e nós damos desculpas para isso. Quando nós nos comparamos com os outros, quando nós temos incapacidade de receber a correção necessária naquele momento. Hoje em dia, o que acontece se alguém é corrigido dentro da igreja? Qual que é a primeira atitude? Sai. Eu morava com um seminarista que ele está gravando, né? Não posso falar o nome. Eu morava com um seminarista que ele cometeu uma coisa muito errada dentro do seminário. E ele foi tirado do seminário por conta disso. E ele foi levado para a sua igreja para ser pastoreado e cuidado naquele momento. E quando isso aconteceu, nós perguntamos para ele, e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Ele, eu tô aqui na igreja. Ele, mas o pastor nem olha na minha cara, misericórdia. Falei, mas você não foi para aí? Dele, ó, eu entendo o que aconteceu, mas eu estava aqui antes desse pastor chegar e vou continuar depois que esse pastor sair. Eu entendo o que aconteceu. Mesmo diante de um pecado muito grave, existiu humildade para reconhecer isso, para estar dentro daquele meio.
mas esse é uma exceção em meio de milhões, porque eu conheço pessoas, infelizmente, dentro da nossa cidade, dentro da nossa denominação, que não gostam de alguma coisa que vê na igreja aí, sai fora, não quero viver isso. Ah, eu não, vou para outra, ninguém sabe o que eu fiz, então tá tranquilo, como se os pastores nos conversassem também. E sai, meu irmão. Sensação de que eu sei de tudo. O orgulho, ele sustenta a mentira porque ele não quer admitir que acreditou errado. Ele sustenta a rebeldia porque ele não quer se submeter à correção necessária que Deus tem para nós. Provérbios, ele afirma que o orgulho precede a ruína, e não apenas uma falha de caráter e uma porta aberta para a queda espiritual. Humildade, diferente do que o mundo coloca para nós, humildade ele não é auto-humilhação, humildade não é se diminuir, humildade não é insegurança, humildade é reconhecer dependência, e essa precisa ser a maior característica de um cristão, reconhecer a dependência de Deus. A pergunta final, irmãos, que precisa ser feita nesse momento e ser honesta: onde que o orgulho tem impedido você de admitir o erro? Onde que o orgulho ele tem travado a tua confissão diária para Deus? Onde que o orgulho tem alimentado a tua resistência de transformar na tua vida aquilo que você sabe que precisa ser transformado? Talvez você tenha identificado uma mentira, no primeiro ponto. Talvez você tenha reconhecido a rebeldia que você tem algumas vezes no segundo ponto. Mas se o orgulho continuar intocado no teu coração, meu irmão, nada muda de fato na tua vida. Porque a libertação verdadeira, ela não começa na aparência, mas ela começa no quebrantamento. É quando na humildade verdadeira, a verdade é recebida, a submissão acontece e a mentira perde a força. Sabe por que quando você ora de joelho, o joelho dói? Porque é para doer mesmo. É para doer. Ficar de joelho dói. Fui orar com os adolescentes uma vez e falou, eu falei, vamos orar de joelho aí, gente, nesse momento, para agradecer a Deus, para ter um momento. Ele falou, mas o joelho dói. Eu falei, então você está fazendo certo. É igual você vai na academia e começa a queimar ali, então está certo, está certinho o exercício que está fazendo. Se você ora de joelho, se você está ali, está com o joelho tremendo, mas o teu coração está pegando fogo, meu irmão, continue. Tiago é conhecido como joelhos de camelo, de tanto que ele orava de joelho. Orar de joelho está doendo porque é uma rendição que nós colocamos nesse momento. É a reconhecimento de que nós não somos nada e que nós precisamos de tudo que vem do nosso Senhor. Hoje nós caminhamos por 3 níveis do nosso coração e você precisa identificar, será que está em um, será que está em 2, será que está em todos? Nós vimos que a mentira, ela constrói fortalezas, que a rebeldia mantém essa fortaleza de pé e que o orgulho sustenta, tudo isso na raiz. Não estamos falando de teoria nesse momento, não são coisas que eu tirei da minha cabeça e estou passando aqui para vocês, irmãos, mas nós estamos falando de estruturas internas que, se elas não forem tratadas na nossa vida, elas continuarão influenciando as nossas decisões, relacionamentos e a nossa própria vida espiritual, até chegar um momento que você vai parar e vai pensar, será que eu conheço Jesus mesmo? Você já teve essa pergunta alguma vez na tua vida? Eu já tive, e é a sensação mais dolorosa que existe. Será que eu fui transformado por Jesus mesmo? Será que eu tive um encontro verdadeiro com o Espírito Santo? Será que a minha vida realmente foi transformada? Não é cedo para você, não é tarde, para você se voltar para Jesus novamente, meu irmão. Esse acampamento é a oportunidade que Deus está tendo para você arrumar essas falhas na tua vida. Esse acampamento é a oportunidade que Deus está te dando para que você deixe o orgulho, a mentira, a rebeldia de lado e você possa se colocar de joelhos, agradecendo a Deus e pedindo uma vida transformada e reconhecendo que sem Ele nós não somos nada. Você pode continuar protegendo essa noite aquilo que Deus está confrontando e querendo que você mude. Ou você pode permitir que a graça possa transformar aquilo que foi exposto no teu coração.
Quando nós escolhemos a verdade, nós submetemos ao governo de Deus, nós caminhamos em humildade, a liberdade deixa de ser promessa distante e começa a se tornar experiência concreta. Que nessa noite não seja apenas um dia de ouvir, mas um dia de alinhar o coração com aquilo que Deus disse, porque onde a verdade é luz, onde há submissão à proteção e onde há humildade, meu irmão, a graça abundante na tua vida, e que essa possa ser a verdade no teu coração. Amém? Se coloque de pé, o grupo de louvor pode vir aqui à frente, vamos orar?